Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Lucas do canal Anime de Nerd. Galera, tô em live no momento pra ver o vídeo desvendando o Mural do Século Perdido explicado do Mangaquê. Eu acabei de passar por esse capítulo, eu tô lendo One Piece em live, tô no arco de Elbaf, obviamente, né? Porque eu acabei de passar por esse capítulo aí do Mural. E quem quiser vir pra live, tanto pras lives de react a vídeos, como também pras lives lendo One Piece e vendo os semanais todo domingo, link tá aí na descrição, Anime de Nerd. Então, bora ver esse vídeo aqui do Mangaquê, porque eu fiquei muito intrigado com esse mural. Eu vou difusar aqui para o vídeo para vocês, espero que vocês dois, espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje estamos aqui para destrinchar o mural do século perdido, do passado, do presente e do futuro. Tô até de skin antiga aqui, quem lembra? Eu dei uma acelerada porque o vídeo é grande, né? Mas eu acho que ficou muito acelerado, né? Vou deixar em 1.25. Vim de skin antiga para relembrar os bons tempos de teoria. E hoje vou destrinchar cada ponto desse mural e mais ainda, os textos Harley. Assiste até o final, obviamente que isso não é literal, porque gera diversas interpretações, mas no final eu quero saber qual que é a sua, tá bom? Assista o vídeo até o final, vai explodir a sua cabeça, tá bem explicadinho, muitas coisas vindas da tradução oficial do japonês, tá? Um recado rapidinho só, tá rolando ainda a ação da minha moto, só 20 centavos, já estão quase 50% dos números vendidos. Então se você quiser ganhar minha motoca, lembrando, a moto do meu irmão foi roubada, não tinha seguro, tô passando minha moto pra frente pra arrumar dele, também já deixo você aí realizar o sonho de ter a minha moto dos sonhos, tá? O link tá aqui na descrição, pronto, recadinho dado, super rápido, vamos agora desvendar esse mural do século perdido. Então lá meus amigos, a tradição do mundo de One Piece se aprofundou ainda mais com o capítulo 1138. E eu acho que não é exagero dizer que este é o melhor capítulo de todos na saga final. Eu posso ir até um pouquinho longe aqui, sem exagero nenhum, e dizer que tem uma boa chance de ser um dos melhores capítulos de toda a história. Muito disso obviamente está relacionado às revelações massivas dos textos Harley sobre o mundo. E também um mural que retrata pela primeira vez algo do século perdido. Mas não vemos só o passado, porque a interpretação geral é que, por mais que se olhe para trás, esse mural traz dicas do presente e do futuro também. De acordo com os textos Harley de Elbaf, o mundo de One Piece já foi destruído por 2 vezes no passado. Em ambas as vezes em que ele foi destruído, o nome do Deus Sol Nika esteve envolvido A gente teoriza que um seja Nika, o outro seja Joy Boy e agora vai ser o Luffy, né? diretamente. E assim, por si só o mural não seria tão fácil de entender. O Nika seria tipo original, né? Mas felizmente Nico Robin ganhou uma cópia ali do livro Harley do Sal, então ela traduziu algumas coisas. Tem inúmeras traduções desse texto e cada um tem seu próprio significado. E é por isso que quase todo mundo tem a sua própria versão do que o Deus Sol representa no mundo de One Piece. A Robin então passou a ler os textos Harley e ele retratava exatamente 3 mundos. E o mundo atual é conhecido como o terceiro mundo, que acontece nesse momento. Enquanto os outros 2, o segundo e o primeiro, referentes ao passado. Curiosamente, né, falamos sobre o Ragnarok nos tempos atuais de Elbaf e você pode notar a genialidade do Oda quando vê que ele deu uma dica disso com o Kaido, porque o Kaido usa um golpe chamado Conquistador dos 3 Mundos Ragnarok. Sim. Convenhamos, isso é brilhante. Mas podemos usar os textos Harley para decifrar mais do mural, ou pelo menos interpretar um ponto dele. Então vamos ler aqui o que diz o texto Harley. Primeiro mundo, sobre a terra, as chamas. As pessoas sucumbiram ao desejo enquanto elas se apoderavam do sol proibido. Os escravos desejavam e oravam. O Deus Sol apareceu. O Deus da terra ficou furioso. E junto com a serpente da chama do inferno, ela envolveu o mundo em morte e escuridão. Aqueles homens não seriam capazes de se encontrar novamente. O primeiro verso do capítulo do primeiro mundo diz sobre a terra, a chama. E nesse caso, galera, olha que interessante, a terminologia de terra é o kanji chi em japonês, que é um kanji que se traduz como terra mesmo. Geralmente esse kanji se refere à terra como a terra embaixo dos nossos pés como um todo. Só que esse kanji ele pode ser combinado com outras palavras, como Seichi ou Terra Santa, que é o título de Mary Joyce. Mas o que distingue esse kanji aqui é que ele também foi historicamente usado no Japão para se referir ao planeta Terra, o mundo em que estamos. E nesse contexto parece definitivamente a maneira como está sendo referido nesse momento no texto Harley, já que esta terra... Caramba, o mundo de One Piece é assim, velho? Não, esqueça uma representação, né? Tem um anel no mundo de One Piece? Não é possível que eu nunca peguei isso no mangá, mano. O mundo de One Piece já apareceu no mangá, velho? Fanart, né? Aí eu falei, porra, não é possível que é assim. Está evidentemente sendo usada para referir ao planeta de One Piece como um todo. Isso potencialmente abre para uma possibilidade para lá de insana. E o mundo de One Piece poderia sim ser a nossa própria terra. Só que teve um regresso tecnológico. Oda uma vez desenhou um rascunho do mundo de One Piece onde ele revelava a inclinação do eixo do mundo de One Piece. E ele é exatamente como o nosso planeta. Agora, para ser claro, não é que isto seja confirmado de forma alguma, tá bom galera? Afinal, enquanto a palavra foi usada historicamente no Japão para se referir ao planeta Terra, e parece ser um contexto usado
usado aqui também pode ser apenas uma palavra que o Oda está usando para se referir historicamente ao reino que é o planeta de One Piece. Talvez seja apenas uma versão copiada e colada da nossa Terra, mas feita puramente para um cenário fictício distinto. Mas o que se segue parece sugerir que a verdade pode ser diferente. No mínimo, dado como alguns detalhes são ligeiramente diferentes, eu acho que esse mundo pode ser único, mas é destinado a ser praticamente um paralelo ao nosso mundo. E toda essa história pode ser tomada como um conto de advertência. Eu acho mó da hora, velho, esse mapa. Eu queria ver mais um mapa de One Piece, porque eu acho importante, senão você acaba se perdendo um pouco na história também. Eu acho interessante ver os mapas, mano. Ó, Alabasta. Na verdade ele vem por aqui, né? Whiskey Peak, Drum Island, aí Alabasta. Mano, legal. Pode ser tomada como um conto de advertência. Por outro lado, a chama da qual esse verso também fala é provavelmente a Mother Flame original. Como sabemos, a chama mãe é essencialmente a versão do Oda da energia nuclear, o que também acabamos chamando de sóis artificiais, gerando energia infinita. Até mesmo a usina de energia onde a Mother Flame é referida em sua leitura com o kanji que usa usina de fusão nuclear. Isso lá em Egghead, significando que a Mother Flame é apenas um estágio mais avançado sim da energia nuclear, um só artificial. Então fundamentalmente o primeiro verso do texto Harley está essencialmente afirmando que na Terra a chama mãe foi descoberta como uma fonte de energia revolucionária, mas como o próximo verso diz, as pessoas sucumbiram ao desejo enquanto se apoderavam do sol proibido. Fundamentalmente, a ganância das pessoas leva a melhor sobre elas e elas começam a explorar todo o poder da chama-mãe original. E isso é algo que vemos nos desenhos do mural. Vemos pessoas em um barco construindo arranha-céus gigantescos. Esse arranha-céu solta muita fumaça das suas chaminés. Para mim isso aqui representa obviamente o Reino Antigo, uma cidade com engrenagens gigantes e máquinas que giram, alimentando sua tecnologia. Parece haver algum tipo de item em forma de foguete, inclusive, o que talvez possa ser algo muito semelhante ao foguete a vácuo do Vegapunk nos tempos atuais, bem como televisores, É, porque eles eram bem avançados, essa civilização, né? Então pode ser mesmo. E outras tecnologias. E na verdade, se você olhar para o barco que esses dois homens estão usando aqui para construir esse arranha-céu do Reino Antigo, ele parece estar flutuando no ar. Agora, é meio difícil dizer, dada o quanto esse mural ele é uma pintura rupestre, mas eu acho que faz muito sentido que talvez esse barco sim esteja voando. Talvez como os barcos de Elbaf, porque fundamentalmente isso poderia ser um navio voador, ou melhor, quem sabe, uma própria aeronave. Sim, navios que voavam naquela época. Tenham em mente que esses murais são desenhados da perspectiva das pessoas do século perdido. Então, para eles, relatos de um avião nada mais são do que contos de um barco flutuante. E de fato, vemos vários escravos alimentando o que parecem ser cargas da chama-mãe em outro barco mais acima do mural. Eu sinto que isso aqui provavelmente representa a força de trabalho escrava que estava ajudando a construir algum tipo de navio. Mas na realidade esses navios podem até mesmo ser potencialmente o que? As armas ancestrais. Porque vamos estabelecer uma coisa muito curiosa aqui. Cada uma das armas ancestrais é composta por um navio colossal. Pluton, bom, um enorme navio de guerra sob o ano. Poseidon tem a Arca Noa e Uranus parece ser algum tipo de navio voador que lança suas explosões sobre qualquer coisa abaixo dele. E o Kimu usou para destruir Lulusa. Todos esses três barcos são desenhados. Inclusive essa cena é muito louca no anime, velho. Tanto no anime quanto no mangá, né? E contabilizados neste mural. Agora vamos chegar um pouquinho nos desenhos de Poseidon e Uranus mais tarde, porque eles são desenhados para a seção do segundo mundo. Mas este aqui, desenhado dentro do Reino Antigo, é provavelmente o navio de guerra Pluton. Sim, originalmente projetado por um construtor naval dos tempos antigos de uma terra que eventualmente se tornaria a ilha da construção naval, onde a cidade de Water 7 se desenvolveu um dia. Lembre que Water 7 já afundou diversas vezes. Então eu acho que a sugestão é que esse mural está implicando que todas as três armas antigas foram desenvolvidas durante este período do primeiro mundo antigo e original. E pode ser por isso que mesmo no século perdido, elas já eram consideradas armas ancestrais. Também vemos o que parece ser um elevador subindo para uma terra alta, mas é subdividido em dois lados que tipo, talvez essa parte aqui link com o mangá que a gente tava lendo atualmente, né? Durante este período do primeiro mundo antigo. Sim, porque a gente viu também que negócio teve um mundo há 3.000 anos. Talvez seja o primeiro mundo, né? Original, e pode ser por isso que mesmo no século... Que tinha o Baf lá, aquele robô, né? Que é como se fosse uma instalação. Não sei se já foi revelado mais pra frente. Eu parei no capítulo 1144, né? Perdido, elas já eram consideradas armas ancestrais. Também vemos o que parece ser um elevador subindo para uma terra alta, mas é subdividido em dois lados que claramente diferem um do outro.
De um lado, temos escravos, carregando as chamas-mães produzidas em fábricas e trazendo-as para alguma plataforma no céu onde as usam para construir o navio que acreditávamos ser Pluton. Mas do outro lado desse elevador tem pessoas que não estão vinculadas a nenhum dever específico e ao invés disso ganham um halo em suas cabeças, uma auréola conforme sobem no elevador. E ao chegarem no topo desta terra alta, essas pessoas são bem-vindas por aqueles que vivem nos arranha-céus acima dele. Esse halo, essa auréola pode apresentar uma ascensão à divindade, fundamentalmente um conceito muito semelhante daqueles que se mudam para viver na Terra Santa. Isso é sinistro, né? Isso aqui pode ser que essa Terra Alta, o Reino Antigo, é provavelmente a linha vermelha no passado, que deve ter surgido durante esse tempo. Lembram da morada dos deuses acima da Red Line? Pode ser literalmente onde o Reino Antigo estava antes de ser destruído. E por que isso é curioso? Não tem qualquer menção de Laugh Tale e o Reino Antigo serem o mesmo lugar. Nós só fazemos uma ligação. Legal isso, né? A Grand Line pode ter sido criada durante esse período também. Talvez relacionado aos Reis do Mar e Poseidon sempre estarem ao redor do Calm Belt. Mas não temos nenhuma menção real a isso aqui. Então vamos deixar de lado por enquanto a criação da Grand Line, mas pode até sugerir que a Red Line sim foi feita pelo homem e foi criada como uma espécie de terra mais alta de vida para a classe alta que poderia viver em todos aqueles arranha-céus. Quem garante que não foram essas explorações abaixo da terra que causaram diversos terremotos e fizeram lava brotar e com isso se criar a Red Line? E isso é ainda mais sugerido pelo fato de que a Red Line parece transformar em algum tipo de cobra, a serpente banhada de sangue. Muito possivelmente. Algo que eu acho que vale a pena notar inclusive sobre o primeiro mundo é que as pessoas aqui são todas humanas. Nenhuma outra raça é retratada na imagem do primeiro mundo. Embora seja difícil dizer exatamente onde ela começa e acaba, mas pode estar sugerindo que isso aqui foi uma época em que apenas humanos existiam no mundo. Como tal, poderia ser uma maneira de torná-lo ainda mais semelhante ao nosso mundo atual, com outras raças tendo evoluído mais tarde, ou então muitas delas migrando de outros planetas para o mundo de One Piece. Agora, particularmente algo que eu queria destacar Ele linka com a história de capa do Enel, né? Evandro é muito bom. Ele é bom mesmo, eu gosto do canal dele pra caramba, velho. O mural é a lua, né? Muito relacionado ao Barba Negra também. Não vemos muito claramente a lua, mas se você olhar acima dela você pode ver até outros planetas, que na verdade se assemelham bastante aos planetas vistos no planetário da biblioteca de Ohara. No entanto, a lua também é cercada por chamas-mães. Olha que coisa curiosa. Isso provavelmente deve se referir à colonização dos anjos da lua. Lembre que no mural de Enel as pessoas também estão segurando o que parecem balões de energia para a sua descida para a Terra. Será que isto é referenciado no que estão cavando nesse momento? O que parecem ser estrelas? Sabemos que na lua eles desenvolveram robôs autômatos, mas eventualmente foram forçados a vir para a Terra devido à escassez de recursos. E sabemos que esse evento ele precedeu o século perdido, porque os descendentes do povo da lua, os Shandian, iriam fundar a cidade de Shandora há cerca de 1100 anos atrás. Então toda essa colonização da lua foi vários séculos antes do próprio século ser apagado. Só que não sabemos exatamente se isso aqui ocorreu antes ou depois da primeira calamidade. Só que a maneira como isso é enquadrado aqui, com essa tecnologia avançada, parece sugerir que provavelmente ocorreu durante esse período antigo, antes da calamidade, já que a tecnologia só pareceu realmente ressurgir novamente um pouco mais tarde, por volta do próprio século perdido. De qualquer forma, tudo isso se conecta aos próximos versos do texto. Os escravos desejaram e rezavam, o Deus Sol apareceu, que é claro se refere ao desejo dos escravos de serem libertos, trazendo a existência, a presença de Nika, assim como o Dr. Vegapunk uma vez acabou nos explicando. E eu creio que isso aqui é o primeiro Nika que o Jaru mencionou para nós sobre a existência de um Deus do Sol original. Ainda ficamos divididos sobre o dilema de fato de quem era Nika, da onde ele veio, como ele surgiu. Mas ele foi o primeiro usuário da fruta ou apenas uma pessoa comum que mais tarde se tornou o mito da fruta? Ou ele foi totalmente fictício durante esse período e as pessoas só imaginaram e a ficção ganhou forma? Ele foi confundido com a realidade mais tarde? Isso é muito legal, né? Porque ele nem mesmo é desenhado no mural do primeiro mundo. Isso é interessante de se notar. Não temos Nika representado no primeiro mundo. Caramba, mano, essa observação dele foi gênio. Imagina se ele fosse uma lenda que a galera criou, tipo esses lendas do povo fala que viu ET, alguma coisa assim. E aí quando as Akuma no Mi surgiram com base no desejo das pessoas, veio uma Akuma no Mi que desejava ser Nika, que é uma lenda. Caralho, interessante, mano. A presença de Nika nesse primeiro período é mais misteriosa inclusive do que no século perdido. Não sabemos se ele era um agente do bem ou um agente do mal. E nem mesmo o texto Harley dá muitos detalhes sobre o que Nika fez durante o período do primeiro mundo, exceto pelo fato de que os escravos oravam para ele. Provavelmente para serem libertos do seu sofrimento. Ele pode ser tipo uma lenda mesmo, tá ligado? Tipo assim, o cara ele não existiu, mas como as pessoas desejavam que ele aparecesse ou desejavam ser como ele, acabou que de algum jeito surgiu uma fruta de Nika, né?
Porra, interessante. No entanto, na sequência temos o Deus da Terra ficou furioso. Junto com a serpente da chama do inferno envolveu o mundo em morte e escuridão. Nesse caso, no japonês, além do Deus Sol ou Taiyo no Kami, somos apresentados ao Deus da Terra ou Chi no Kami, que usa o kanji de Chi, que eu acabei mencionando no começo do vídeo, lembra? Para representar a Terra. Como tal, esse Deus representa a Terra abaixo dos pés e o próprio planeta Terra. E também somos informados sobre o Deus da Floresta e o Deus do Mar mais à frente, o que pode soar bem familiar aí para os teóricos mais hardcore de One Piece, porque alguns desses deuses foram mencionados pelo povo de Skypiea durante Ah, Deus da chuva, Deus da floresta. Eu também acho que o Deus da terra é o Ymir. o flashback de Noland. Mas, na verdade, quando Muse deveria ser sacrificada a Kashigami, a grande cobra que os Shandian acreditavam ser uma divindade, ela alegou que estava feliz que na morte ela ia encontrar com o Deus Sol. Mas durante o ritual, não apenas o Deus Sol acaba sendo nomeado, só que também temos o Deus da chuva, o Deus da floresta e o próprio Deus da Terra. Nesse caso, o Deus da Floresta corresponde um a um do que foi mencionado no flashback agora, mas os outros dois não. O Deus da Terra mencionado por Muse no flashback usa um kanji diferente, usa Daishi ao invés de apenas Chi, que é fundamentalmente a mesma palavra, apenas um sinônimo diferente dela. Mas vale notar também que temos Deus da Chuva e Deus do Mar, e não aparece Deus da Chuva no mural. É interessante pra caramba porque é completamente diferente Deus da Chuva e Deus do Mar. É possível que seja apenas um outro nome pra ele, ou que o nome tenha mudado ligeiramente entre as culturas que cultuavam esses deuses. Afinal, faz sentido que esses 4 deuses que os Shandians mencionavam sejam exatamente os mesmos 4 deuses detalhados aqui no Harley e no mural. Além disso, tem um padrão... tipo mitologia nórdica e mitologia romana, né? Tipo, são os mesmos deuses, mas com nomes diferentes, né? E adaptados à cultura romana e tal. Pegaram os deuses gregos depois que invadiram lá e adaptaram à cultura romana. Pelo menos, se eu não me engano, foi isso. É estabelecido por todos esses diferentes deuses, porque você vê a terra, a floresta e o mar, eles podem ser considerados parte dos 5 elementos da crença oriental, de onde tudo tem origem. A água, que seria o mar, o fogo, que seria o sol, a floresta, a terra e também o metal, que serve para dar os nomes japoneses dos 5 planetas anciões que dão nome aos Gorosei. Então talvez os Gorosei possam ter sido todos nomeados em homenagem a essa antiga crença de que há vários deuses diferentes. Embora seja difícil dizer com certeza se Oda foi para esse caminho. Esses deuses combinados com os deuses Pluton, Poseidon e Uranus completaria o panteão de nomes planetários que deveriam orbitar quem? O Sol. De qualquer forma, esse deus da Terra ficou bem furioso, provavelmente devido à forma como a humanidade estava explorando o mundo e usando a chama-mãe para o seu próprio interesse e cobrindo a Terra com paisagens urbanas, poluição e desrespeitando a natureza. Esse deus da Terra aparentemente representa a própria natureza, que também representa quem? O oceano, que odeia usuários de Akuma no Mi. Já que temos um deus do mar, é curioso porque talvez o deus da Terra também tenha sido um indivíduo real, assim como Nika. Lembra o nome das irmãzinhas sereias? Tínhamos Itika, Nika, Sanka, Yonka. Pode ser o nome de todas as divindades. No entanto, Caramba, eu acho que eles foram unidos pela... Que isso, mano? O cara sabe muito, velho. Tá doido. O cara pegando até... Meu Deus, cara. Cada detalhezinho da obra, velho. Se for isso aqui mesmo, é absurdo. Serpente da chama do inferno. Agora, essa palavra aqui é complicada, galera. Serpente, ela fica fácil no japonês. Mas a chama do inferno, que é colocada no original, é derivada da palavra Gouka, que se refere ao fogo do inferno. Esse termo sendo usado no budismo e na religião, particularmente para se referir ao fogo do inferno que consome os malfeitores que pecaram. No entanto, o Oda usa especificamente um outro kanji aqui para fogo. Ele substituiu por chama, para formar uma palavra mais única. Chama do inferno, provavelmente para conectá-la a chama-mãe que está sendo minerada. Então isto poderia sugerir que essa serpente é de alguma forma alimentada artificialmente pela chama-mãe. Ou então a serpente representa a própria chama-mãe que foi tão abusada pelos humanos, engolfando o mundo com suas chamas infernais. Não podemos dizer com toda certeza, mas o que provavelmente podemos assumir é: essa cobra é a Red Line, muito possivelmente a linha vermelha que cobre todo mundo. Durante Little Garden, Dorbrog alegaram que a única coisa que os gigantes não conseguiam destruir era a serpente banhada de sangue. Nesse caso, eles estavam obviamente falando da Red Line, que foi catalogada, configurada como uma coisa completamente indestrutível. Também trazendo a referência de Ormugander, né, que é a serpente do Ragnarok, que quando soltar ali a sua cauda vai causar o fim do mundo. Então basicamente essa é a história do primeiro mundo. O mundo da Terra muito parecido com o nosso do presente. A humanidade avançou tecnologicamente, no entanto
tendo descoberto a Mother Flame, uma forma tão avançada de energia nuclear, os humanos se tornaram capazes de atingir energia infinita. Com ela, a humanidade expande sua industrialização, só que cobre a Terra com suas fábricas, edifícios e arranha-céus. O mais ambicioso de todos acaba sendo a criação do que seria chamado a Linha Vermelha. Pode ser uma criação do próprio humano, um continente colossal onde apenas os privilegiados escolhidos poderiam viver, enquanto os escravos têm que ir lá lutar para fornecer as chamas, mas que alimentavam essa civilização dos privilegiados. Alguns colonizaram a Lua, fundando a cidade de Birka, embora mais tarde tenham sido forçados a abandoná-la devido à falta de recursos e voltar para a Terra. Além disso, parece que esse pode ser o momento em que as 3 armas ancestrais de destruição em massa foram de fato criadas, consistindo em parte das 3 naves colossais. A lacuna de riqueza aumentando mais do que nunca e sofrendo em desespero, os escravos rezam para que o Deus Sol apareça. Eventualmente, no entanto, o Deus da Terra fica enfurecido por esse abuso da chama-mãe e libera toda a sua fúria. A serpente da chama do inferno engole o mundo e uma guerra nuclear pode ter queimado a Terra inteira. Tudo que nos resta é o verso final. Aqueles homens não seriam capazes de se encontrar novamente. Tudo porque eles foram obliterados. Assim terminamos o primeiro mundo. Já o segundo mundo diz o seguinte: dentro do nada, a respiração. O Deus da floresta enviou demônios. O sol apenas agravou. Agora vai começar literalmente a história de Joy Boy, século perdido e tal. Os fogos da guerra. O povo da meia-lua viu um sonho. O povo da lua viu um sonho. As pessoas mataram o sol e se tornaram deuses. O deus do mar enfureceu-se. Aqueles homens não seriam capazes de se encontrar novamente. Então o segundo mundo é um com o qual estamos um pouco mais familiarizados, que é a história do século perdido. Para referência, não sabemos há quanto tempo a primeira calamidade original ocorreu. Eu chuto 1500 anos atrás, tá? Que é o ano zero do calendário do Círculo Marítimo, Kai Henrique, com a aparição de Nika como sendo o nascimento de Jesus desse mundo. E ainda mantenho essa ideia, mas não sabemos ao certo, tá? Em algum momento, porém, sabemos que a dita tecnologia antiga ela foi recuperada para o século perdido. E o antigo reino em que Joy Boy nasceu era considerado muito avançado tecnologicamente. Provavelmente porque começou a redescobrir a tecnologia do passado antigo e começou a tentar replicar a chama-mãe novamente. E isso aqui, galera, resultou em um evento muito particular, que é a criação das frutas do diabo. Sobre o nada, a Sopro, o deus da floresta, enviou demônios. O primeiro verso ele acaba sendo bastante enigmático na forma como ele é descrito, mas o conceito de nada provavelmente se refere ao estado do mundo depois que ele foi eliminado na primeira guerra nuclear. Embora seja um termo sinônimo semelhante a vazio, é importante notar que esse nada é escrito como Kyomu, é escrito de uma forma diferente do século perdido, que é Ku-Haku, vácuo. Apesar dos significados semelhantes, o que o sopro significa se torna mais enigmático, tá? Possa representar a vida sendo soprada no mundo mais uma vez e a humanidade florescendo. Então eu acho que o significado da vida da humanidade surgindo de novo após o vazio deixado pela guerra nuclear do primeiro mundo. No entanto, o deus da floresta enviou demônios está se referindo claramente à criação das frutas do diabo. Isso provavelmente se refere ao que vemos no mural como a colossal árvore do mundo no centro, que provavelmente é sim a árvore do sol, Eva, o que acreditávamos há muito tempo ser a fonte de todas as frutas do diabo. Não é Adão ali. E faz muito sentido que aquele que a criou tenha se tornado conhecido como o deus da floresta, por ser capaz de cultivar uma árvore tão colossal. Dessa árvore, as frutas do diabo foram criadas, contendo os elementos de linhagem que ajudaram as pessoas a avançar para futuros potenciais, como o Vegapunk nos explicou. O que é descrito aqui com enviar demônios é obviamente uma conexão com frutas do diabo. Muitas vezes presumimos que Imu era o diabo do mar e criou as frutas, mas nesse caso, novamente, Imu é provavelmente o deus do mar e não da floresta. Eu não acho que Imu criou nada em relação às frutas. Tá. Não, então ele acha que na verdade o deus do mar é Imu, não o deus da terra, igual a gente estava teorizando aqui na live. Bom, mas eu acho que ele se apropriou delas e assumiu o controle dessas frutas durante o seu processo de criação. E por isso, talvez ele consiga conceder poderes aos Goroseis. Já o deus da floresta aqui pode ser o primeiro, quem criou de fato as frutas do diabo, desenvolvendo a tecnologia para tornar sonhos em realidade. Enquanto o deus do mar é aquele que mais tarde se tornou o diabo do mar e assumiu o controle do poder de algumas frutas, inclusive amaldiçoando seus usuários. Isso explicaria porque uma fruta do deus sol existe apesar do fato de que Imu despreza sua existência. Provavelmente porque elas nunca estiveram totalmente sob o controle de Imu Nerona. É apenas um poder que ele pode ter se apropriado de alguma forma, mas não sabemos o suficiente sobre o deus da floresta para trazermos mais desse conceito.
Já os próximos versos, o Sol apenas agravou os fogos da guerra. Nesse caso, o Sol está se referindo obviamente a Mother Flame, tá? Que está fundamentalmente ligada a esse período, a sua redescoberta que levou a mais guerra e conflito, mas também a Joy Boy fazendo aliados para o que se tornou a Grande Guerra contra a coalizão dos 20 reinos. E a redescoberta da Mother Flame é interessante porque se refere particularmente ao uso da Mother Flame durante o século perdido. Quando Imu usou Uranus alimentado pela Mother Flame para erradicar ilhas inteiras no tempo presente, quando olhamos para o mural vemos isso retratado lá também. A nave voadora, que lembra bastante a Arca Maxim do Enel, muito provavelmente é Uranus. Você pode notar que ela se parece bastante com a Arca Maxim do Enel. Da onde veio os projetos da Arca Maxim? Não sabemos, tá bom? Sempre especulamos que a Arca Maxim estava servindo como um paralelo narrativo do que se tornaria o papel de Uranus. É uma teoria muito antiga, com o Enel meio que brincando de ser um pequeno Imu dentro da sua crença de que ele era um deus. Tá? Nesse caso, Uranus dispara um raio passando por um rei coroado e atingindo a terra abaixo da árvore. Essa figura coroada é provavelmente o rei Nerona Imu atacando a cidade dos deuses, representando alguém que está em negligência com os outros enquanto usa Uranus e destrói de cima, a morte vinda do céu. Há uma textura escura embaixo de Imu que pode parecer confusa a princípio, mas embora seja difícil de julgar o que seja, porque principalmente sangra junto com o mural do primeiro mundo, eu acredito que seja água o que vemos aqui, tá? E essa substância representa a água com a qual Imu afundou o mundo, e as pessoas, os animais, estão tentando escalar a árvore e Eva para tentar fugir de toda a calamidade que acabou se seguindo. Pessoas do mundo se afogaram debaixo da água e estão desesperadamente tentando buscar os lugares mais altos para sobreviver depois do uso de Uranus. Vemos até o que parece ser um anjo tentando voar para longe em uma tentativa de escapar do dilúvio. Imu, ao invés disso, fica acima da água que sobe, enquanto a própria água se transforma na forma de um navio com remos. Isto pode ser um simbolismo para Imu sempre flutuando acima dos outros, ou talvez possa ser um tipo de embarcação real. O mais notável, no entanto, é a representação do que quase certamente é a Arca Noa. Ela tenta flutuar em direção à superfície, mas o ataque de Uranus parece sacudi-la e impedi-la de chegar ao seu destino. Foi implícito que o propósito de Noa era auxiliar a emigração do povo da Ilha dos Homens Peixes, mas como sabemos, essa promessa não pôde ser cumprida, e isso pode estar representando exatamente isso. Noa sendo impedida de completar o seu objetivo no século que foi apagado. Os pares de pessoas e animais se afogando abaixo dela podem até sugerir a ideia de que Noa pode ter sido usada como uma espécie assim, de arca de Noé, ajudando as pessoas a sobreviver ao dilúvio, cavalgando sobre ela, assim como acontece no conto do grande dilúvio de Noé na Bíblia. Mas talvez aí que Joy Boy tenha falhado. Ele não conseguiu salvar pessoas o suficiente com Noa e falhou em cumprir seu propósito, porque elas se afogaram sob as ondas. E ao mesmo tempo, o povo da Ilha dos Homens Peixes não conseguiu emigrar para a superfície, ficando longe do sol durante 800 anos. Vale destacar que Imu está acima de uma silhueta que parece bastante um elefante. Lembra muito Zunisha, né? Mas pode realmente significar uma outra coisa, dado que não tem realmente a característica de um elefante, apenas um formato que acaba lembrando sobre o que exatamente ele está em cima. E o que eu acho mais bizarro desse lado do mural, tá, é o grande dragão, já que não sabemos realmente de nenhum dragão em particular do século perdido, quer dizer, ou sabemos. Porque lembrem que o Ryuma matou um dragão, não sabemos qual período ele fez isso. Mas há sinais que pode ter sim havido presença de um importante dragão durante o próprio século perdido. Fundamentalmente, os Tenryubitos são conhecidos como os dragões celestiais. E eles parecem ter um fascínio por dragões, como vimos em Punk Hazard, desejando inclusive que a fruta do Kaido fosse clonada e pedindo ao Vegapunk para criar dragões artificiais. Então esse fascínio deve ter vindo de algum lugar. Sua marca, inclusive, é conhecida como a pata do dragão, tá? E o mesmo kanji para Tenryubito é utilizado também no kanji de Tenosei, ou seja, o nome japonês para Uranus, o deus do sol. Sim, então eu sempre pensei... Pode apostar que esse dragão é uma fruta que está com Monkey de Dragon? Será? Outro dragão? Pensei que talvez houvesse algum dragão associado diretamente a Uranus, da mesma forma que Zunisha é associada a Pluton e os reis dos mares a Poseidon. E mesmo não tendo muitos detalhes sobre esse dragão nos textos Harley, nós os vemos colidindo aqui com a serpente da chama do inferno, mas isso é provavelmente apenas uma escolha artística para misturar os dois períodos, ao invés de um choque real, seria mais ou menos isso? Mas então, quem de fato seria esse dragão? É realmente difícil dizer, porque ele também lembra bastante uma das formas do Gorosei, tá bom? Sim, lembra. Pode ser o próprio Imu-sama. Quem sabe ele tomou a forma de um dragão durante o século perdido, e por isso que os dragões celestiais adoram tanto essas feras, tá bom? Porque notem um fato curioso, o dragão aqui, essa criatura tem uma mandíbula muito semelhante à sombra que atacou o Sabo. Sim, interessante pra caramba, né? Bom, os próximos versos dizem, o povo da... Na hora que eu bati o olho eu também pensei exatamente isso aqui, velho.
meia-lua viu um sonho, o povo Lembra da lua muito. também viu um sonho. Nesse caso, o povo da meia-lua parece uma declaração um tanto quanto estranha, porque não se conecta a ninguém específico, mas se conecta a muitas coisas. Uma referência ao povo da lua, obviamente aos anjos lunarianos, mas também temos o D, que forma uma meia-lua, mas sempre falamos que era o meio-sol. Temos a lua crescente, temos o Barba Negra olhando para uma lua também crescente, tá bom? Então a meia-lua realmente pode pegar e significar diversos conceitos. Dos D, dos aliados e até mesmo dos inimigos. Por fim, as pessoas mataram o Sol e se tornaram deuses. A matança do Sol, obviamente, se refere à perda da tecnologia da Mother Flame, tá bom? Mas também à derrota de Nika, o Deus Sol, e claro, a ascensão dos 20 reis para se tornarem os Tenryubitos, os nobres do mundo, os novos deuses que governam o mundo até os dias atuais. E como resultado, o deus do mar se enfureceu, o que provavelmente pode se referir a Imu inundando o mundo, tá bom, galera? A figura do deus do mar é provavelmente Imu e não acho que seja Poseidon. Eu acho que temos sim o diabo do mar, a figura da mãe natureza e Umi do mar, lembra? Umi, Imu, tem uma conexão interessante aqui no nome. Então, fundamentalmente, isso está recontando um fragmento do século perdido com o qual já estamos um pouquinho mais familiarizados. Da devastação da calamidade anterior, a vida e a civilização renascem novamente. O deus da floresta cria as frutas do diabo por meio de uma grande árvore, que eu acho que é Eva, mas conforme a chama-mãe foi redescoberta, ela foi usada apenas para atiçar ainda mais as chamas da guerra. Com o Imu despertando a arma ancestral Uranus para ferir o mundo. O povo do clã D, com a ajuda dos Lunarians, sonhavam em um dia trazer o amanhecer, mas Joy Boy foi morto e os dragões celestiais se tornaram deuses. Imu continuou a devastar, afogando o mundo em 200 metros de nível do mar, e apesar dos seus melhores esforços, a Arcanoa não foi capaz de cumprir sua promessa. Tudo o que resta é o verso final. Aqueles homens não seriam capazes de se encontrar novamente, tudo porque eles afogaram no mar. Já o terceiro mundo também é bem interessante. Sobre o caos ao vazio, as sombras persistentes, incomodadas, se lembrarão do dia da promessa. Elas ouvirão as vozes da lua meio quebrado. O deus do sol dança e ri. Ele lidera em direção ao fim do mundo. O sol retornará, uma nova manhã chegará. Aqueles homens certamente poderão se encontrar novamente. Pulamos para o período após o século perdido, começando no ano 700, tá? Ou 822, sobre o caos ao vazio. Obviamente se refere ao século perdido restante após o caos daquele período, com o governo censurando toda a sua existência. As sombras persistentes se lembrarão do dia da promessa, muito provavelmente se refere àqueles deixados para trás para herdar a vontade do antigo reino. É os D, né? Muito Provavelmente deve ser os D. semelhante ao conceito dos vassalos de Odin se tornarem as sombras do seu desejo, lembrando do dia da promessa. Esse termo é idêntico inclusive ao mesmo dia que foi mencionado por vários personagens, como os Homens Peixes, acreditando que a Arca Noa vai ser usada no dia da promessa, o dia decisivo que o mundo vai ser mudado. Eles ouvirão as vozes da lua meio quebrada, está se referindo obviamente à leitura dos poneglyphs, tá? A lua meio quebrada pode estar se referindo ao povo de novamente e ao legado de Joy Boy. Pode estar sendo dito aqui diretamente que o clã Kozuki carrega o símbolo de uma lua meio quebrada. E foram eles que criaram os poneglyphs. O Deus Sol dança e ri, obviamente se refere à aparição da quinta marcha, enquanto ele lidera em direção ao fim do mundo. Acaba sendo uma linha bastante ambígua, né? Eu acho que é o Ragnarok, o fim do mundo para um novo recomeço, promove essa dualidade dentro de Nika. Alguém pode interpretar como Nika sendo aquele que traz o mundo ao seu fim, mas você também pode interpretar como Nika liderando as pessoas do mundo para um mundo melhor, né? Ajudando realmente a salvar o mundo e completando o que os antecessores acabaram falhando. A parte final do mural acaba prevendo que é provavelmente uma ideia hipotética desse conflito final, embora você também possa argumentar que é basicamente uma representação do próprio século perdido, já que fundamentalmente os dois seriam retratados como um e o mesmo, especialmente porque isto foi desenhado da perspectiva daqueles que viveram o século perdido. De qualquer forma, no centro de tudo, vemos claro Nika, Joy Boy ou Luffy, carregando o mesmo cachecol de nuvens, uma espada e um escudo representando o que chamamos de símbolo do reino antigo. Até vemos que Nika se estica como borracha. Ao lado dele estão todos os aliados de todas as diferentes raças que Joy Boy coletou no passado. Temos o anjo, embora muito provavelmente seja um lunariano, dada a cor escura do corpo e das alas, bem como a chama no topo da sua cabeça. Ao lado temos uma baleia, o que pode parecer estranho, mas lembre-se, foi declarado que as baleias eram aliadas de Joy Boy. Temos os reis do mar, que foram mencionadas no capítulo 968, que as baleias desejavam a destruição da Red Line. Então faz muito sentido que elas lutem ao lado de Joy Boy, ajudando os outros a montarem em cima dela para a batalha final. Ao lado deles temos o Mink, né, o cabelo ficando branco, a forma original, lembre-se que a Sulong é a forma original dos Minks. Temos também Emmet com chifres intactos, olha que coisa curiosa. Ele está esperando para lutar ao lado do novo Joy Boy em algum momento no futuro. Então Emmet aqui é do passado. Ainda mais abaixo temos um gigante ancestral, maior do que os gigantes de Beowulf, que também está presente aqui com capacete viking. Essa é a primeira confirmação adequada de que os gigantes ancestrais eram de fato aliados
The Joy Boy. Ao lado temos um Tontata, que está indicado ali pela caudinha mais fofa. Temos uma sereia carregando um tridente, detalhe, para sua coroa. Essa aqui é a Poseidon original, a princesa sereia do passado. Temos um peixe aqui próximo dela, que representa os reis do mar, uma representação mais pobre das crianças da raça dos homens peixes também, que podem estar presentes nesta luta, tá bom? Também vemos diferentes grupos de humanos a bordo de diversos navios. Temos uma mulher, devido ao seu cabelo longo, a bordo de um barco com um símbolo do antigo reino, que talvez pudesse ser Nefertari Lili de Arabasta, que faz bastante sentido, né? Atrás do navio está Mother Flame, talvez para simbolizar o antigo reino, usando a Mother Flame para alimentar a sua tecnologia nesse tempo. A bordo de outro barco, claramente vemos um samurai portando uma katana, e lembra bastante, inclusive, o Momonosuke nos tempos atuais. Você vê shurikens representando ninjas. Temos perna longa também, inclusive tem o que parece ser a raça Kuja, né? É, com certeza esse aqui deve ser do pai de Wano, velho. Lembra bastante, inclusive, o Momonosuke nos tempos atuais. Você vê shurikens representando ninjas. Temos perna longa também, inclusive tem o que parece ser a raça Kuja, né? Conhecidas por sua habilidade com arco. Então isso praticamente abrange todas as principais raças do mundo que se uniram para lutar contra a Imui. Provavelmente vão fazer isso novamente, porque o Luffy está refazendo essas alianças. Ripley mencionou que é estranho ver tantas pessoas de diferentes raças unidas. Uma linha que particularmente é importante para ela, dado que ela se casou com um humano. Ao ponto desse desenho parecer para ela um sonho de criança. Mas sabemos que esse era o caso durante o século perdido, em que as pessoas foram capazes de lutar unidas contra o mal maior. Claro que o mal é representado por essa figura enorme, o diabo, sem dúvidas. Eu acho que é o Rei Mu, tá? Abaixo dele, chamas do inferno, temos os seus seguidores, cavaleiros de Deus, temos os dragões celestiais. Ele lança da sua mão para baixo, com a qual descem gotas de chuva, provavelmente simbolizando o enorme dilúvio que ele pretende trazer nesse período, bem como algumas chamas mães acima dele, representando os ataques com Uranus, e que ele vai continuar com isso. No centro ele acumula o Sol, desejando mantê-lo para si, com todos os outros buscando libertá-lo de suas garras. Ô, mano, vendo esse vídeo aqui, a única coisa que eu consigo pensar é como o Oda vai ter que continuar One Piece por muito tempo, velho. Não tem como ele explicar isso aqui bem explicadinho. Ficou nem só bem explicadinho, mas como ele costuma fazer. Mano, One Piece vai ter que ter muitos anos ainda, velho, pra explicar tudo isso. Não tem nem como, velho. Quando esse conflito terminar, o Sol retornará, uma nova manhã chegará, indicando que o amanhecer do mundo vai chegar por fim. Aqueles homens certamente poderão se encontrar novamente. A maior festa do mundo pode acontecer, né? Eu acho que os homens se referem, obviamente, a todas as raças do mundo se unindo de uma vez por todas, e o Luffy completando o que Nika e Joy Boy falhou no passado. Então acaba sendo muito interessante como as interpretações podem ser diferentes, tá bom? Para mim, o terceiro mundo, ele é o passado, mas eu posso ver perfeitamente o futuro desenhado ali. Emmett está lá, com os chifres inteiros. Na história atual ele está morto, mas quem garante que ele não vai voltar? Temos a rainha Poseidon por conta da coroa, enquanto atualmente temos apenas a princesa Shirahoshi, que também não possui nem punha nenhuma arma. Só que curiosamente na capa do capítulo 190, o Hachan, que tá rolando ali a história de capa dele, ele encontra um tridente. Muito possivelmente é o tridente que pertenceu a Poseidon, que vai ser entregue a Shirahoshi. Aqui no mural o Nick está usando um equipamento diferente, isso, né? Um equipamento... O pior que tem muito foreshadowing, né? Tem muita coisa One Piece, velho. Bizarro. É muito grande o universo. Da guerra do segundo mundo, temos pessoas cavalgando na baleia. Possivelmente essa baleia aqui, galera, deve ser a fossilizada lá da ilha de Zou. Mas quem sabe Labum também esteja presente no futuro. Gigantes antigos estão praticamente extintos e Loki pode ser quem vai representar eles. Então o mural, apesar de ser passado, também representa o futuro, porque tudo isso vai acabar se repetindo de alguma forma. Você pode ver todos esses aliados com o Luffy. E eu acho que Mu e o governo mundial acabam sendo os inimigos finais. Barba Negra e sua armada podem muito bem também ser esse demônio com o Sol, não é verdade? Ou um dos navios se aliando a Nika nessa luta final. De fato, esse mural é maravilhoso. Acabou? E você, qual a sua interpretação geral? Cara, eu acho que... Mano, que esse vídeo tem informação demais. Eu vou precisar ver outra vez pra poder assimilar tudo, cara. Mas... Mural. Pode muito ser que top. o que vemos ali não é o reino antigo, e sim uma civilização muito mais antiga que já tinha começado a minerar o mundo e descobriu toda essa tecnologia. O reino antigo reviveu isso, as pessoas não gostaram por conta da primeira destruição. Iniciou-se a guerra, devastado, e temos agora o Vegapunk estudando isso, mas o mundo entrando nesse status quo que o governo mundial quis manter. Eu acredito nisso, eu acho que é uma coisa bem interessante pra gente trazer nesse ponto, que já teve uma civilização avançada antes do próprio reino antigo. E é o primeiro mundo, e por isso ele foi devastado por guerras. O segundo, pela aliança dos 20 reinos que não queriam que aquilo se repetisse. Legal pra cá. Não, eu acho que faz total sentido isso, cara. De já serem uma civilização avançada. Justamente porque aqui ainda não tinha o capítulo, né? Mostrando que tinha aquele robô lá em Elbaf muito antigo. Tipo, se eu não me engano, fala 3.000 anos, né? Que seria além do segundo mundo. Então, tudo indica que o primeiro mundo, de fato, ele é muito avançado. Cara, mas é absurdo. Papo reto. Se vocês quiserem colar aqui na live pra ver, né? Eu não agreguei muito nesse vídeo porque realmente o One Piece é uma obra que eu tô lendo agora. Vou começar a reler, né?
One Piece, eu vi pelo anime até o ano ali, depois eu peguei pra ler de um ano pra frente. Então se vocês quiserem colar aqui pra ver as lives, tem o link aí na descrição, então tamo junto e é nóis!